E nós temos, escutem, a maneira como a sociedade, nós vivemos e nós pensamos. A ideologia que a gente vive, qual é a nossa ideologia, né? Essa ideia de estudar, de formar, ganhar um bom salário. Essa ideologia, ela é chamada ideologia liberal, tá? É a ideologia da livre iniciativa. A gente não tem esse problema. Aliás, a gente até valoriza a ideia de trabalhar como riqueza, como coisa positiva e tal. Só que na Idade Média, pensa comigo, tá? As pessoas elas não tinham esse pensamento que nós tínhamos, porque o sistema de produção era outro, era agrário. Vamos lembrar que o modo de produção escravista, acabou. Ele acabou. As pessoas tiveram que fugir das cidades e foram para o campo, né? O sistema feudal é agrário. A gente respondeu uma questão que fala assim, ruralização. Aí eu perguntei assim, como é que é o nome da passagem das pessoas que saem da cidade para o campo? É o êxodo urbano. Lembra dessa expressão? Então tem uma condição aí. Primeiro, a história do mundo ocidental. E segundo, como é que as pessoas pensavam, como é que elas agiam naquele momento, tá bom? No período da Idade Média. Primeiramente, vamos lembrar que essa ideia de sair da cidade, as pessoas viviam em cidade, e abandonaram a cidade e tiveram que ir para o campo, elas estavam com medo. Elas tinham medo por causa dos bárbaros, né? Os bárbaros, eles invadiram a Europa. Isso não é a primeira vez que aconteceu no Ocidente. Havia um mundo, no caso, antes da Grécia, na Grécia, mas não é ainda Atenas, Esparta, é momentos antes, tá? Exatamente. Haviam os aqueus, eles haviam se misturado com os cretenses, havia surgido uma civilização chamada micênica. Lembrar que os aqueus eles são os micênicos. Aí havia assim cidade, havia comércio, havia prédios, ruas para aquela época, não é como hoje, prédio, carro. Não pensa assim também, né? Mas haviam cidades, havia desenvolvimento, havia escrita, havia, digamos assim, uma sociedade bem evoluída. É quando chegaram os bárbaros. Eles eram bárbaros. Os dórios, eles não eram assim evoluídos do ponto de vista para aquela época, né, escrita e tal. Eles eram guerreiros. O que eles queriam eram terras. Vocês lembram disso? Aí eles invadiram esse mundo. Cidades como Quinossos. Cidades como Troia. Cidade como Micena. Essas três eram... Micena era a capital daquele mundo lá. Então, os dórios chegaram e muita guerra. Eu disse, quem lutou, morreu, acabou a história. Quem lutou, perdeu e aceitou a derrota, vai ser escravizado. Então, vai surgir os escravos naquele mundo lá, ó. Essas cidades se localizavam hoje, o que é a Grécia e o que é o sul da Turquia. É uma passagem do Oriente, é tipo assim, é uma passagem da África, Ásia, ali é o Oriente Médio, para a Europa, entendeu? Essas invasões, elas estão vindo da Europa e estão passando por esse... Ali é como se fosse um canal,
um entreposto. Por exemplo, Troia é uma cidade que existia, não é na Grécia, é no sul da Turquia. Então, aquele mundo ali, existiam cidades, havia comércio, eles estavam em evolução, cara. Só que os dórios, eles destruíram. Muita gente morreu. 2, muita gente foi escravizada. 3, muita gente foi embora. Esse pessoal que foi embora, eles foram para onde? Eles foram para aquele mundo deles. Eles foram para as montanhas. Imagina ir para a montanha, a família, a mulher, os filhos, e vão viver lá na montanha. Outros tiveram que fugir para o litoral, longe, litoral. É só um exemplo. Que vai ser Atenas? Mas vai demorar 500 anos, cara. O que vai ser Atenas foram os jônios que fugiram com medo dos dórios e chegaram numa região de montanhas e próximo ao mar Egeu. Atenas é uma cidade que ela está cercada de montanhas e ela está próxima ao mar Egeu. Por quê? Porque ela está protegida e se acontecer algumas coisas, eles fogem pelo mar. Não sei se vocês estão entendendo. O lance é o seguinte: esse período da história grega, ele é chamado de Idade das Trevas. Lá na Grécia, o chamado período homérico é conhecido lá na Grécia como Idade das Trevas grega. Por quê? Porque não tinha cidade, porque não tinha comércio. As pessoas voltaram para uma vida simples, criavam ovelhas, plantavam seu alimento. Era uma economia rudimentar, era uma economia agrícola. Então, esse êxodo urbano, olha só o que eu estou falando, êxodo urbano, isso já havia acontecido há mais ou menos 1.200 anos antes de Jesus nascer, e essa historinha vai durar até o ano 800 antes de Jesus nascer. Então, esse período aqui de 400, 500 anos é chamado de Idade das Trevas. Parece que a história recuou. Entenderam? Então, essa foi famosa naquele mundo. Agora, a nossa história, agora quem está estudando. Havia um Império Romano, havia um mundo gigante daquela época. Não esquece que a gente está falando da bacia do Mediterrâneo. Eu disse, os romanos, eles dominaram o mundo através da guerra. Então, como é que pode sozinho, ter um poder sobre vocês, que são 50? Como é que uma pessoa, consegue ter um poder sobre 50? Porque esse grupo aqui, se organizar, 1, 2, 3, basta 3 aqui. Se organizar, acabou comigo, me mata, já era. E como é que eu posso ter um poder sobre 50? É porque os romanos, eles tiveram uma coisa que os espartanos tiveram, só que os espartanos foi limitado, foi só naquele mundo. Os romanos não. Os romanos tiveram uma arte militar, uma arte da guerra. Dominar um povo, a primeira coisa é conhecer esse povo, é conhecer a história desse povo. Dominar esse povo é conhecer o lugar onde esse povo vive. Entendeu? Dominar esse povo tem que ter estratégias de combate. Como atacar, em que momento atacar. Isso é uma arte que envolve a história, que envolve a geografia, que envolve a aritmética, que envolve a astronomia. Você já viu que o romano tem um soldado e tem um general. O general romano, ele estudava, ele fazia campanhas militares. O garoto entrava no exército com 18 anos.
e ia para a Germânia, ia para a Gália, ia lutar num mundo bárbaro. Aí lá ele aprendia a estratégia, como posicionar um exército, como é que 100 homens conseguiam derrotar 1000 homens. Então, eles tinham uma campanha militar. Então, eles ficavam de 18, 20 anos até uns 35, 40 anos. Quando eles voltavam para Roma, eles já eram generais, eles já tinham poderes. Pode ver, Júlio César, assim, esses grandes generais. Então, os romanos eles tiveram uma coisa chamada estratégia. Entenderam? Só que, o que vai acontecer com o Império Romano? Vamos lembrar que, na República, eu disse assim, toda vez que falar República, toda vez que tiver uma questão República, a tua mente já vai ter que pá, Executivo, Legislativo e Judiciário. Aí eu disse, nós estamos no Brasil, estamos no Ocidente, o Brasil, o Ocidente, se monta, se organiza em cima de um regime republicano de governo. Tá bom? República, são 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso é um regime republicano de governo. Escuta, ei, Roma, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Roma, República Romana. Tá aqui, ó. Só que, dos 3, um era supremo. Aliás, não é aqui, é aqui. O Senado, ele é o legislativo. Ele era o supremo em relação a todos os 3. Supremo que eu digo é absoluto. Entendeu? Aqui, esse é o mais importante do que esses 2. Hoje, agora, hoje, vamos entender hoje aquelas revoluções liberais. A Revolução Francesa, a Revolução Americana. Essas revoluções, elas tiveram seus pensadores. Um deles foi Montesquieu, que escreveu uma teoria. O nome do livro é O Espírito das Leis, onde ele vai pegar a ideia romana, os 3 poderes, e ele vai trazer agora, porque havia um rei que era absoluto. Aí ele dizia assim, o poder não pode ficar concentrado na mão de uma pessoa. O poder tem que ser dividido em 3. Montesquieu, aquele da Revolução Francesa. Ele criou uma ideologia baseada no princípio romano de república. Só que a teoria de Montesquieu, chamada tripartição dos poderes, ele diz que os 3 são harmônicos e independentes entre si. Naquela época, não, eram 3, mas o Senado era o maior de todos. Hoje em dia, não, são 3, eles são iguais. Outra, hoje em dia, 2024, esse sistema republicano, ele tem 3 esferas de administração. Ele tem o municipal, ele tem o estadual, no caso do Brasil, né? E tem o federal. A gente tem aqui, ó, o executivo, não é o prefeito. O legislativo não são os vereadores. Não é assim? O Tribunal de Contas não é o judiciário. Aí, em nível estadual, a mesma coisa. Nível federal, a mesma coisa. Então, hoje, a ideia hoje, no futuro, hoje, a gente se baseou no regime republicano de governo. Aí, o que nós estudamos? Havia um pensador chamado Aristóteles. Ele analisou que existem 4 maneiras de governar uma cidade. Ou o governo é monarquia, ou o governo é oligarquia, ou o governo é tirania, ou o governo é uma democracia. Só tem esses 4. Se não houver governo, se não houver administração, é uma anarquia. O que é anarquia? É sem governo, não tem governo. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, Roma.
havia rei, né? Monarquia. Como é que se divide a história de Roma? Monarquia, república e império. Só que o Aristóteles disse que só tem 4 formas. Ou é monarquia, ou é oligarquia, ou é tirania, ou é democracia. Como nós estamos no futuro, a gente tem que se lembrar que Roma não viveu democracia. Vamos lembrar que democracia é o governo de todos. Só que tu tem que entender quem são os todos em Roma. Quem são os todos? Escravo não vai ter direito em lugar nenhum. Aí sobra patrícios e plebeus. Os dois são livres. Se os patrícios e os plebeus plenamente, eu não sei o que é plenamente. Plenamente é 100%. Se a plebe, 100% da plebe, tivesse chegado ao poder, Roma teria vivido uma democracia. Entendeu? Então vamos dizer assim, de plenamente, vamos dizer assim, patrícios sempre tiveram poder. Plebeus, eles não tinham poder. Então isso aqui não é democracia. O que que isso aqui é? Isso aqui é uma oligarquia, onde poucos, somente poucos, é que tinham poder. O rei, ele representava os patrícios. Muito bem. O rei traiu, o rei foi deposto e foi criada a república. Quantos poderes formam a república? 3. Por exemplo, um exemplo. O executivo. Quem ficou no lugar do rei? Quem vai governar Roma? Então, é um grupo que vai governar. Por exemplo, eram 2 cônsules. Por exemplo, eram questores. Por exemplo, eram pretores. Por exemplo, eram censores. Isso aqui é o executivo, tá? Censores. Por exemplo, os pontífices. Então, gente, todos esses cargos são cargos da administração. Eles vão administrar Roma. Esses caras vão ficar no lugar do rei. Por quê? Porque o rei ficou absoluto, porque o rei ficou tirano. Aí o Senado tirou o rei e colocou um sistema chamado república. Na república são 3 poderes. O executivo, ele vai cuidar da administração. Eles vão tocar a máquina. Quem é o executivo? O executivo republicano são cônsules, questores, pretores, censores, edis, já tem os edis, pontífices. Nós estamos no futuro. Todos esses cargos terminam com ES. Ó. Cônsules, pretores, questores, pretores, censores, pontífices. Tá vendo aqui edis? É edil. Vou pegar o singular, edil. Tu sabes quem é o edil? Não. O edil são os vereadores. Vereadores. Não está tendo eleição? Aonde surgiu esse cargo de vereador? Vereadores. São os edis. Quando um deputado desse, lá na Câmara Municipal de Manaus, ele vai falar e ele pede a palavra para o presidente fala assim, o nobre edil, tome a palavra e coloque aqui o seu ponto de vista. Aí tu vai dizer assim, ele chama o vereador de edil. Edil.
Por que ele chama de edil? Porque edil é uma palavra latina. O edil, para nós hoje, é o vereador. Entendeu? Aí tu tem que pensar agora. Cônsules, 2 cônsules, é patrício. Questores, eram patrícios. Pretores, eram patrícios. Censores, eram patrícios. Pontífices, eram patrícios. Edis, eram patrícios. Qual é a forma de governo? Que quem governa é um grupo. Oligarquia. Então tu vai marcar na prova assim, a República Romana era uma oligarquia patrícia. Respondemos uma questão. A República durou 500 anos. Então lá vai a história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 anos. Só quem mandava, esses cargos todinhos aqui, eram patrícios. Só eles que mandavam. Plebeus não tinham poder. Só que, o que foi que nós falamos? Roma dominou o mundo com as guerras. Concorda? Qual foi o mundo que, né, o mundo antigo? Quem dominou o mundo antigo? Os romanos. Qual foi o meio que eles utilizaram para dominar o mundo? Guerras. Como é que eles conseguiram dominar o mundo? Pela guerra, pelas estratégias. Que tipo de estratégia? A história, eles vão conhecer o povo, o poder, a fraqueza. Geografia, eles vão conhecer o lugar onde vai ter o campo de batalha, como vai acontecer. Astronomia, as condições do tempo, da noite, da lua, da maré, não sei o quê. Os romanos foram os melhores em relação a isso. Vocês entenderam? Só que, com as guerras, surgiu o comércio. Lembrar sempre assim, tá? Comércio, trabalho. Quer dizer que comércio é trabalho, e muito trabalho. Patrício trabalha? Hein? Duque trabalha? Não. Nobre não trabalha. Tá? O trabalho é considerado uma atividade inferior. Comércio é trabalho. Entendeu? Então, o comércio, ele não vai ser exercido pelos patrícios. O comércio vai ser exercido por plebeus. Plebeus. Só que o que foi que eu disse? 100% plebeu, apenas 2% se dedicou ao comércio e ficou rico. 98% da plebe continuava pobre. Entendeu? É tipo assim, é nos dado... Oi, queres falar? Comigo?